Dando sequência à programação do dia, iniciaremos então o segundo painel do terceiro Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, intitulado Fomento ao Desenvolvimento Local por meio da Economia do Mar Sustentável e Inovação Bluetech. Lembramos que este evento é uma realização da Portos RS, Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, do Arranjo Produtivo Local APL Marítimo RS, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte e da ABEMAR, Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar e do Grande Pacto da Inovação. Contamos com o patrocínio da Caixa, Transpetro, BRDE, Sicredi, Sebrae e Bianchini, e com o apoio institucional da Prefeitura Municipal do Rio Grande, da FURG, Marinha do Brasil, Câmara de Comércio e Sindienergia RS. Convidamos para mediar o painel o coordenador de Relações Institucionais da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e diretor do APL Marítimo RS, Arthur Gibon. Convidamos para compor o painel os debatedores Sérgio Miguel Leandro, diretor do Instituto Politécnico de Leiria, diretor da Escola de Turismo e Tecnologia Marítima de Peniche e coordenador do Smart Ocean Marine Science em Technology Park em Peniche, Portugal. Convidamos também o diretor do Ocentec Parque Tecnológico, Samuel Bonato. Também estará participando o CEO da RBNA Consult e conselheiro e diretor da ABEMAR, Luiz de Matos, que participará online. E de imediato passo a palavra, então, ao mediador do painel, Arthur Gibon. Beleza. Uma boa tarde a todos. É um prazer para nós aqui recomeçar essa tarde, né? Amanhã foi bastante frutífera, com muitas informações, com muita qualidade nas apresentações, e a gente espera manter aqui a tarde no mesmo ritmo, né? Se ouviu muito hoje pela manhã, eu quero fazer uma saudação especial, não vou poder citar todos, mas eu quero fazer uma saudação especial ao vice-reitor da Universidade, da FURG, o professor Ednei Primel, e em nome dele, todas as lideranças locais, né? E uma saudação especial também ao diretor do Sebrae, Ariel, né? Diretor do Sebrae do Rio Grande do Sul. Muito bom a sua presença aqui, seja muito bem-vindo. E, em nome do Ariel, todas as autoridades que não são da cidade, fora da cidade. Bom, a gente viu uma discussão muito frutífera hoje sobre economia do mar, e em todas as falas, de uma forma mais direta ou não, a gente falou de tecnologia e falou de inovação, né? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma área extremamente importante da economia azul, né? A tecnologia, a inovação, a gente viu muito isso hoje, a gente sabe disso, a gente tem trabalhado muito com isso aqui na cidade, né? Seja por meio do Ocentec, né? Estamos aqui com o diretor Samuel, seja na própria FURG, né? Com toda a sua expertise local, mas também o IFRS e outros setores da academia aqui da cidade e da nossa região, né? Porque temos um APL, um cluster com foco no Marítimo RS, que está em Rio Grande, mas que é da região, e a gente precisa sempre mencionar isso. Então, a gente tem uma força acadêmica muito forte, professor Sérgio, também aqui na cidade ao lado, na cidade de Pelotas, que temos também alguns colegas aqui presentes. Eu também quero fazer uma manifestação inicial saudando, né, o grupo de pesquisa da FURG, com foco em economia azul, o GPE, né, que está aqui representado pelo seu coordenador, que também é diretor do APL, né, professor Gibran. O grupo de economia da FURG, né, com foco em economia azul, tem ajudado muito a levantar essas questões, levantar dados, fazer mapeamento da cidade e da região com foco no setor da economia azul. E isso é muito importante para a gente parar de achismos, né, e poder identificar
o que temos, as oportunidades que podemos desenvolver com o que temos. Então, uma saudação muito especial o Gibran, mas toda a equipe aí do GPEC que está com a gente, né? Inclusive no programa Inova RS, que é um programa do Governo do Estado, nós temos aqui na região, e eu sou o coordenador desse programa aqui para a região, nós temos, né, dentro da nossa proposta, que venceu o edital, a gente discorrer, fazer um mapeamento, né, identificar essas oportunidades da economia azul na região, e vejam que para nós, né, e foi falado aqui hoje de manhã, né, professor Sérgio, a economia azul, ainda que Rio Grande seja banhada pelo oceano, nós entendemos todos os recursos hídricos, inclusive a Lagoa dos Patos, que nos une como região, né, Pelotas, São Lourenço, vamos até Arambaré, ao lado de Camaquã, que também temos representantes aqui, São José do Norte, que é a nossa cidade vizinha. Então, não apenas o oceano, mas também a lagoa nos une, e a gente tem feito esse foco no Inova RS, de levantar, de mapear quais são as oportunidades, o que temos, né, e como podemos melhorar o que temos. E eu quero fazer, então, uma saudação de novo especial ao nosso grupo aqui de pesquisa em economia azul da FURG. Bom, então, vimos hoje de manhã a força da tecnologia para esse setor, e é um pouco que a gente vai discorrer hoje, aqui, agora à tarde, né? O professor Sérgio já apresentou algumas coisas hoje de manhã, mas o Samuel vai ter a oportunidade também de mostrar muito do que nós já estamos fazendo aqui na cidade, e isso é importante, isso também tem movimentado muito o setor da economia azul aqui, por meio da tecnologia. Temos startups, temos projetos de pesquisa voltados especificamente às atividades econômicas ligadas ao mar, de forma muito presente aqui na cidade. Bom, vamos ter também o Luiz com a gente, né? O Luiz não está presente, está online. Obrigado também pela tua presença, Luiz. Também vai abordar, seu ponto de vista da empresa dele, de consultoria, questões relacionadas à inovação, à tecnologia no setor. Bueno, a ideia é um bate-papo, tá? Que a gente possa fazer um bate-papo. Como o professor... Bom, então vou deixar o professor Sérgio começar, né? O professor Sérgio já discorreu um pouco sobre o tema de manhã, mas quem sabe aprofundar algumas coisas ligadas à tecnologia em Portugal, inovação em Portugal, nesse setor da economia azul, e também na Europa, né, com a sua experiência, o que o senhor tem visto aí, para a gente começar a esquentar os motores aqui. Então vamos lá esquentar os motores. Uma vez mais, muito obrigado, cumprimentar a todos os presentes, tal como referi, é um orgulho e uma honra para mim estar aqui nestes dias convosco e ajudar nesta construção coletiva da economia azul. Entrando já na questão do Gibon, a tecnologia, de alguma maneira, que ela está a ser desenvolvida, eu ilustrei durante a manhã, não é? Portanto, há ali várias abordagens tecnológicas, não só equipamentos, mas a questão do digital está a evoluir bastante, modelos ou sistemas de produção da aquacultura, a questão do aproveitamento de um conjunto de recursos, mas, para além daquilo que possa ser identificar as tecnologias, estão a ser mais aplicadas ou não, e temos aqui colegas locais que certamente podem falar sobre essa matéria, das tecnologias que têm desenvolvidas aqui no Brasil. Há aqui um ponto prévio que eu queria, de algum modo, referir e que complementa aquilo que foi a apresentação durante a manhã, que é criarmos aqui contextos em que possamos juntar no mesmo espaço ou colocar em contacto as empresas, os empreendedores, a academia e com outras entidades que possam ter intervenção. É importante pôr as startups com a indústria, e isso leva-nos muito também no contexto de formação, aquilo que nós defendemos muito, e que as empresas possam ir para dentro da academia, desafiar os estudantes para a resolução de algum problema que tenham, algum desafio. Isso é importante para estimular logo desde o início este espírito mais criativo dos estudantes, que é olhar para um problema e encontrar soluções. Não importa que as soluções tenham ou não tenham impacto, o que importa é o processo de criação desse exercício de encontrar uma solução para um problema que possa existir na indústria ou na sociedade. Esse é o primeiro, diria eu, um primeiro embrião para a questão do empreendedorismo. Não é? Se uma ideia for realmente boa, vai-se começando a ser mais desenvolvida, com o apoio da academia, e depois é o primeiro passo para surgir uma startup nessa área. O que eu quero dizer com isto é que a tecnologia é desenvolvida à medida que vai ser também desafiada para tal. Ou seja, temos que identificar, e o Gibon falou ainda há pouco, identificar bem os problemas que possam existir para que, do modo mais inventivo, nós, cientistas, tecnólogos, possamos ir ao encontro
daquilo que é as expectativas e necessidades. E juntando as startups com as empresas, temos esse benefício. Empresas já estabelecidas, diriam, não é? As empresas têm muitos desafios, não é? E às vezes as startups têm soluções, mas não têm o mercado para replicar para desenvolver, para vender essas soluções. Se essas soluções forem ao encontro daquilo que são as expectativas já existentes da indústria, permite crescer mais rapidamente. Ou seja, aquilo que possa ser uma ideia excelente, mas que não tem mercado, é criar logo mercado para essa ideia que é realmente importante e que possa ser impactante em cada momento. Porque o mais inglório que pode existir é uma boa ideia, uma boa tecnologia, mas depois não tem aplicação. Portanto, é este encurtar e aquele contexto de juntar empreendedores, startups e a indústria já estabelecida. E é aí que nós estamos a trabalhar em Portugal, e mais concretamente no meu instituto, em Peniche, no Instituto da Universidade Politécnica de Leiria, que é criar este tal parque, este contexto físico, onde juntamos os empreendedores, juntamos os cientistas ou os pesquisadores e juntamos as empresas por forma a criar ali um contexto de inovação bastante interessante. O impacto de inovação, depois poder falar daqui a pouco, não é? Porque decorre daquilo que é o processo de desenvolvimento tecnológico, mas é essa que está a ser a abordagem, não só em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa, que é juntar estes diferentes investigadores, empreendedores e as empresas no mesmo contexto. Perfeito. A gente fica pensando, né, no setor, a gente falava hoje de manhã na economia do mar, na economia azul, né? O Brasil, 19% do PIB brasileiro passa pelo mar, diretamente passa pelo mar, 19%. Não é um valor pequeno, não é um percentual pequeno. 80% da população brasileira está no litoral e o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa. Então, esse é um setor extremamente potente, sem dúvida nenhuma. Aqui na cidade, a economia do mar, né, ela sempre esteve presente, porque a gente nasce da praia, dos portugueses chegando, acessando a lagoa, conhecendo um porto seguro, né? E a cidade toda se desenvolve e o Estado começa a se desenvolver por aqui. Então, sempre esteve presente, o setor sempre esteve aqui. Só que, muitas vezes, a gente não tratava, por estar aqui, nós nascemos aqui, eu sou rio-grandino, às vezes a gente não dá valor, né, para essa riqueza que a gente tem na região. E eu preciso fazer esse relato, que eu faço sempre, é importante a gente saber por que estamos aqui, o que estamos fazendo. Em 2018, o Giovanni, que eu acho que não está aqui agora, como diretor do APL, começou a trazer esses temas da economia do mar, começou a perceber alguns estudos que estavam acontecendo no Ceará, o Rio de Janeiro já mais forte também, enfim. E a gente, dentro do APL Marítimo, né, eu era diretor já também na época, a gente resolveu, então, trazer esse assunto para o APL debater e fomentar isso na região, como um negócio, né, como um assunto, um setor econômico importante. E isso deu certo, hoje em dia a gente conta com apoio da Prefeitura Municipal, do SEBRAE, dos órgãos empresariais aqui da cidade. Inclusive, temos um programa de inovação, e aí eu vou encaminhar a pergunta que eu quero para o Samuel, né? Inclusive, temos um programa de inovação na cidade chamado Grande Pacto, que o objetivo é que Rio Grande se transforme numa referência internacional em economia azul, né? Dado tudo isso que a gente viu durante a manhã, e vocês vão ver durante o evento, passa um material nosso, tem uma mandala do APL, onde a gente conseguiu identificar diversas atividades econômicas ligadas à economia do mar, que estão presentes na nossa região, em Rio Grande, mas também na nossa região, né? E aí, isso vem ao encontro, né, do que a gente pensou lá em 2010, na universidade, de criar um parque tecnológico, né, e um parque tecnológico que pudesse expressar essa capacidade acadêmica da universidade muito forte naquele momento, né, em especial no final dos anos 90, início dos anos 2000, muito forte nas ciências do mar, mas também em diversas áreas do conhecimento hoje em dia, né. E aí surge a ideia do Oceantec, do Parque Tecnológico, com um nome muito sugestivo. Eu sempre conto, eu fui diretor por 12 anos, no início eu tinha que explicar, né, o Oceantec é o Parque Tecnológico da FURG, aí, se eu estava fora do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, não, a FURG é a Universidade Federal, tem uma cidade chamada Rio Grande, né, eu tinha que contar toda a história. Hoje em dia o Oceantec é bastante conhecido, né, no meio da inovação brasileira, né, e a gente tem muitas startups, muitos programas de aceleração, de desenvolvimento de startups, com foco no setor da economia azul. E aí, Samuel, dado esse preâmbulo, assim, hoje como diretor do parque, comenta um pouco do que a gente está fazendo. Vamos lá. Boa tarde, professor Gibon, professor Sérgio, Luiz aí que está nos acompanhando também. Boa tarde a todas as pessoas aqui
hoje presente, né? Fora as saudações que já foram feitas aqui, eu queria saudar a equipe do Centec aqui que está acompanhando hoje essa nossa fala aqui, estão nos ajudando bastante lá em desenvolver uma série de ações. A professora Lívia, que coordena lá, que é diretora da Inovate, também está aqui hoje, e que dentro do parque tem tido um papel fundamental para a gente avançar em uma série de questões. Também, né, uma satisfação de bom estar aqui dividindo contigo, né? Como tu disse, tu foi 12 anos diretor do parque, né? Então isso é relevante porque a gente tem todas essas contribuições e a continuidade de uma gestão e muitas coisas que a gente vai trazendo e que foram construídas e que agora a gente também tem essa responsabilidade de levar adiante. Antes de falar do parque, eu acho que é interessante, né? Tu tocou no assunto do Grande Pacto e a gente tem em Rio Grande trazido um pouco dessa questão da economia azul. Eu, há uns anos atrás, comecei a estudar, a provocar alguns estudantes lá, como professor da FURG, a estudar um pouco mais do conceito de economia azul e de economia do mar, muito provocado por esse nosso movimento do Grande Pacto de ser referência em economia azul. E a gente muitas vezes pensa assim, tá, mas a gente quer ser referência em economia azul, e o que a gente está fazendo efetivamente para ser referência em economia azul, né? Para onde que a gente está indo? E a gente começa a ter esses exemplos que trazem a gente, que mostram que a gente pode, ou que a gente já está construindo alguma coisa, né? O próprio Grande Pacto. Nós temos uma comunidade livre, né, e aberta, em Rio Grande se chama Ocean Valley, né? Normalmente, dentro dos ecossistemas de inovação se formam comunidades independentes de pessoas que fomentam e desenvolvem os assuntos. Então, hoje a gente tem aqui o Ocean Valley, deve ter o quê? Em torno de 200, 250 pessoas que fazem parte de um grupo, que participam de eventos, né? Então, a gente começa a ver essas mobilizações, esses entendimentos em cima do tema economia do mar, do tema economia azul, e pessoas que não só trabalham por isso, mas que se entusiasmam por isso, né? E aí cabe também a gente que está dentro desses espaços, desses ambientes mais amplos, pensar como é que a gente faz para fomentar e para desenvolver e para trazer as pessoas para dentro desses âmbitos, né? O Sebrae, lembrando, né, o Sebrae tem como uma das suas economias portadoras de futuro aqui para a região, a economia azul, né? Então, tem uma série de movimentos que estão acontecendo, que estão oportunizando espaços para que a gente comece a construir algo em cima da economia azul muito maior, né, e cada vez maior do que a gente tem. Esse fórum já está na 3ª edição, é mais um exemplo disso, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, e cita várias coisas que já aconteceram nos últimos anos que nos fizeram avançar, né, em termos de desenvolvimento do tema, em termos da economia azul, aqui na nossa região. Em relação ao parque, né, então o Parque Científico Tecnológico do Mar, né, acho que é esse o nome de origem, né? Parque Científico Tecnológico do Mar, normalmente a gente chama de Parque Tecnológico. Ele está inserido hoje fisicamente dentro da universidade, né? Então ele tem um espaço que, me corrige se eu estiver errado, mas deve ser de 10 a 15 hectares, né, Gibon? São 5 hectares. 5 né? mais. Mas com possibilidade de possibilidade de ampliação. Né? E o parque está inserido fisicamente dentro da universidade, mas a gente sempre costuma falar que quando a gente fala do parque, o parque ele está na universidade, ele é da universidade, mas ele também é de Rio Grande, ele também é da região, ele também é da comunidade, né? Então, estar dentro do parque é aberto para que todos possam ir lá e ver e entender o que está acontecendo. Uma das grandes destaques em relação a parques tecnológicos é que os parques tecnológicos eles trazem a ciência no seu nome, né? Muitos a pesquisa, né? E, quando se fala de hubs de inovação, a gente não traz a pesquisa e a ciência de uma forma geral, né? Traz as conexões, traz as interações, mas quando a gente vai para o parque, a gente pensa na pesquisa e na ciência. E aí, quando a gente fala de pesquisa e ciência, quando a gente fala de FURG, a gente abre um espaço, abre uma porta que, estava conversando com o nosso vice-reitor aqui, com a professora Audrey antes, a gente não tem fim. É uma infinidade de pesquisas, de desenvolvimentos, de laboratórios abertos, de serviços e de possibilidades, e hoje de estudos que são desenvolvidos dentro da universidade, bem como startups que já nasceram e que têm foco em economia do mar, que a porta que o Oceantec tem, né, de levar a ciência, de trazer a ciência e a tecnologia para fora do espaço da universidade, e também de conectar com aquilo tudo que está dentro da universidade,
é extremamente relevante para contribuir com esse cenário do desenvolvimento que a gente tem hoje. Então, a gente se perde na quantidade de exemplos e questões que a gente tem. O Gibon citou, né, o grupo do professor Gibran, nós temos aqui o professor Dariano, que falei com ele antes, mas não sei onde é que ele está, então ele está à frente do EMA lá, que é outro espaço que gera uma série de tecnologias, uma série de pesquisas, de projetos, de ciência relacionada ao mar. Já temos dentro do parque hoje vários casos, né, e se a gente for pegar o exemplo, fazer a relação de que a economia azul, né, não é somente a economia ligada ao mar, mas a economia ligada a qualquer tipo de recurso hídrico, né? Nós temos hoje a Algaçu e a Terra Mares, que desenvolvem produtos a partir de microalgas, né? Criam microalgas para desenvolvimento de produtos, para a indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, para desenvolvimento de biofertilizantes. Nós tivemos semana passada no South Summit, em Porto Alegre, a Terra Mares, que é uma dessas startups, foi campeã da área de indústria 5.0, né? Então, entre todas as startups do mundo que se inscreveram, eles ficaram, né, entre os 10 melhores do South Summit, e na área de indústria 5.0 foram as campeãs, né, juntamente com outra empresa. Então, a gente tem a Augen Engenharia. A Augen é uma empresa que trabalha, né, acho que talvez tenha sido uma das primeiras que nasceram, né, dentro de todo o desenvolvimento lá do parque, que trabalha com controle de qualidade de água, então, quer queira ou não, né, está trabalhando e está vinculado a recursos hídricos e tem desenvolvido essas tecnologias, e tudo isso está acontecendo dentro do parque, né, tudo isso. A Algaçu agora, a Algaçu e a Terra Mares são empresas residentes do parque, fisicamente elas estarão no parque, né, antes a Algaçu estava em outro lugar, a Terra Mares permanece no mesmo lugar, mas agora é residente do parque, então toda essa tecnologia está sendo desenvolvida lá dentro da universidade, vendendo já, né, se desenvolvendo em termos de negócios para a sociedade, em termos de negócios para o mercado, e nasceram de dentro de pesquisas do desenvolvimento da ciência lá dentro da universidade. Então, a gente tem uma construção de 60 anos da universidade, mas nós temos aí muita coisa que a gente pode construir ainda, que a gente pode desenvolver, e o parque hoje se apresenta como esse canal, não, como essa possibilidade de conectar esses dois lados, né, o mundo da ciência, o mundo da tecnologia, com o mundo, né, dos negócios, aquilo que a gente está vendo aqui fora. Eu vou passar a palavra um pouquinho, porque o cronômetro está passando, e depois eu volto a falar mais um pouquinho. Legal, Samuel, muito bom, tem muita coisa acontecendo mesmo no parque, na FURG, e isso é ótimo para todos nós aqui na cidade. Vou chamar agora o Luiz de Matos, o Luiz da RBNA Consult. Fala um pouco para nós aí como é que é a empresa e o que tu está vendo, né, dentro da empresa, fazendo essa consultoria relacionada à inovação e tecnologia desse setor. Bom, obrigado, Arthur. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Sérgio, Samuel, Anderson, e também parabenizar a organização do evento, mais um evento de sucesso, e é um debate que a gente precisa fazer como sociedade, como empresas, instituições de pesquisa, enfim, né? Eu sou o CEO da RBNA Consult, mas eu também sou conselheiro da ABEMAR e também estou na diretoria, né, de sustentabilidade, então essa parte de inovação a gente acaba discutindo muito lá na ABEMAR, né? Assim, do jeito que eu entendo, o mundo está vivendo 3 crises e uma revolução, né? Parece aquele filme, né? 4 casamentos e um funeral. Mas a gente está numa crise energética muito grande, a gente vê, né, ali a questão geopolítica na Europa e tudo mais, e a gente também está numa crise de conflitos globais, também gigantesco, a gente vê todos os países aumentando o percentual, né, que gasta em defesa, o percentual do PIB gasta em defesa, quer dizer, essa corrida, de novo, não chega a ser uma corrida armamentista dos anos 60, mas, enfim, a gente volta a ter gasto na questão de defesa. E também estamos no meio de uma crise climática, né, onde é independente da discussão de quem causa, se foi o homem, se são efeitos naturais. Eu acho que esse trem aí já saiu da estação, né? O mundo já vem discutindo soluções para isso, soluções tecnológicas e combustíveis alternativos e tudo mais, que acaba impactando bastante no nosso setor. Mas, como eu falei, né, 3 crises e uma revolução,
A gente também tem agora, a gente está no meio de uma transformação digital, onde a gente tem aí a IA generativa, né, como carro-chefe dessa transformação digital, mas você tem outras coisas vindo também, né, computação quântica e uma série de oportunidades para a gente combater essas crises, né? Eu acho que o mais conhecido aí é o ChatGPT, mas isso, de novo, é a ponta do iceberg do que a gente está observando, né? Como as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida, que outras gerações não viveram isso. Apesar da gente, né, a gente tem um recuo de algumas administrações, você vê no próprio Estados Unidos, né, você tem um recuo na pauta ESG, mas o que a gente está vendo é o seguinte, independente disso, né, é uma pauta que veio para ficar. A gente, essa semana, né, ali na IMO, que é o órgão da ONU que regulamenta o transporte marítimo internacional, acabou de ser, né, votado e aprovado o acordo para a descarbonização do setor marítimo. O setor marítimo responde por 3% das emissões globais mundiais, né, que é o mesmo volume que a Alemanha inteira, quer dizer, é o mesmo volume também que os data centers, enfim, né, e aí a gente acabou é uma decisão vinculante, ou seja, todos os países signatários da IMO, que inclui o Brasil e Portugal também, vão ter que seguir esse acordo, né, onde você fala em cobrar uma taxa para quem exceder as emissões de carbono e você criar um fundo onde você vai administrar essas penalidades. A gente tem uma meta de 8% a 20% para 2030, mas com o objetivo de chegar a net zero no transporte marítimo internacional até 2050. Né? E, ao mesmo tempo, também você vê aqui no Brasil coisas acontecendo, tanto locais quanto federais. Né? No Rio de Janeiro, você tem a lei do ISS neutro, que permite você abater parte do seu ISS na compensação de pegadas de carbono das suas empresas. Isso faz com que você atraia empresas mais limpas para a sua cidade. Né? Isso é uma iniciativa do Banco Mundial, junto com, e está usando a Prefeitura do Rio como piloto, mas você também tem coisas, para mostrar que não tem recuo, né? Você tem coisas no âmbito federal, você tem a Lei 15042, né, que é a Lei do Crédito de Carbono, que acabou de ser também aprovada, né, no final do ano passado, e ela estabelece aí 2 anos para você estabelecer o S2CE, que é o Subsídio de Créditos de Emissões, né? Mas a lei ela define várias coisas, mas ela também define ali número de emissões por empresa, então ela dividiu as empresas em 3 faixas, e se você emite até 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, você não precisa fazer nada. Se você emite de 10 mil a 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, você vai precisar inventariar essas emissões anualmente, fazer um relatório de sustentabilidade. E se você emite mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente, você vai ter que compensar essas emissões. E aí pode ser por compra de crédito de carbono, ecologia e tudo mais. E aí a gente fala, tudo bem, mas como é que isso afeta a gente? Afeta diretamente, né? Daí em discussão. Mas a 15042, quando você pega assim, uma empresa de 0 a 10 mil de emissões, você está falando de uma empresa que fabrica, talvez, EPIs, mas empresas de consultoria e engenharia, né, de segurança e inspeção NR10, tudo mais. Quando você fala aí de 10 mil a 25 mil, você começa a falar de empresas fabricantes de válvula, toda a indústria de nave e peça acaba entrando nesse rol aí. E acima de 25 mil, aí você começa a falar das grandes indústrias, né, dos players, são os EPCistas, que constroem as plataformas, mas também estamos falando dos estaleiros, estamos falando de grandes fornecedores como a VEG, enfim. Então você começa a ter não só de monitorar a sua pegada de carbono, mas também você tem que buscar o zero. Né? E aí a gente está falando muito aqui do marco legal, né? Mas como é que entra a revolução digital? Né? Onde é que entra a inovação? Mas justamente nessas oportunidades que surgem as inovações. Então, se você tem que ter uma embarcação
com uma pegada de carbono menor. Você tem, obviamente, né, o carro-chefe, que é o combustível. O Brasil vem liderando essa discussão aí de biocombustíveis e tudo mais, mas você tem outras tecnologias que vão ajudar nessa redução, seja de pintura, seja de eficiência de propulsor, seja de sistema de navegação, enfim, você tem várias formas aí de você diminuir a pegada de carbono do seu navio na operação, e tudo envolve muito P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e muita inovação. Né? E aí, esse convite é só para trazer um pouco para a nossa realidade aqui, que a gente vem fazendo, né, que o João tinha falado para a gente contar um pouco também. A gente, né, no RPNA, a gente é a certificadora nacional, a certificadora líder em conteúdo local no Brasil. A gente tem, eu diria que 90% da frota brasileira é certificada pela gente, né, e 40% de toda a indústria. Então, a gente tem um banco de dados muito grande de como a indústria está se comportando. E a gente sempre teve essa dificuldade de monitorar, porque conteúdo local é muito você seguir, né, a cadeia de valor. Né? Você vai ter lá o armador que contrata o estaleiro contrata o funcionário de peça, a nave peça, uma válvula, ela vai contratar, né, os insumos, tudo mais, você tem que seguir ali, entender o que é nacional e importado. Tem muito equipamentos, né, onde você tem nota fiscal dando e tudo mais, mas você também vai ter, por exemplo, muito serviço, onde você tem nota fiscal de serviço. E o Brasil ele tem mais de 5 mil municípios, isso significa que você tem mais de 5 mil notas fiscais diferentes. E aí a gente começou lá atrás a usar a inteligência artificial para monitorar isso, né? A gente usava, na verdade, machine learning, quando se falava inteligência artificial interativa, e alguma hora, né, a gente percebeu, a Microsoft chegou para a gente e falou, olha, isso que vocês estão fazendo para o controle local dá para replicar ali na pegada de carbono por Scope 3. A gente falou que sim, dava, desde que você usasse, além da IA, você usasse blockchain, porque no caso do conteúdo local, você tem uma agência reguladora, que é a ANP e tudo mais, ou o NDES, dependendo para que você vai usar esse cálculo. Mas no caso do pegada de carbono, você ainda não existia a Lei 15.042. Né? Então, você tem que ter o blockchain para você ter certeza que não vai ter dupla contagem e tudo mais. A gente desenvolveu, aí já estava o começo, na verdade, um agente de IA para fazer cálculos de pegada de carbono da indústria, né? Já usando inteligência artificial para entender ali se existia um padrão e até para apresentar também melhorias. Então, você consegue, hoje no relatório de sustentabilidade, você consegue gerar com um clique, por causa da IA generativa, né? E o interessante disso é que aí a gente fez um trabalho, né, a empresa, sob a liderança ali da ABEMAR e junto com a Transpetro também, a gente começou a gente falou muito da pegada de carbono do navio e a operação dele, né? Mas se você for considerar o LCA, que é o Life Cycle Assessment, né? Se você considerar a vida inteira do navio, que você tem a parte de construção, você tem a parte de operação, que é onde a IMO trata, depois você tem a parte de desmonte, de desmantelamento do navio, aí você tem uma pegada diferente, né? Que não é só ali a questão que você de combustível e tudo mais, é a questão da construção naval também. Né? Então, o que a gente fez com esses navios da Transpetro, a gente simulou a construção desses navios, já usando a IA, né? A gente simulou a construção desses navios no Brasil, na China e na Coreia do Sul. E aí a gente pegou, né? A gente criou o mesmo estaleiro, né, nesses dois lugares. Aí você vai considerar toda a matriz energética desses três países, toda a cadeia de custos e tudo mais. E aí, na simulação, a gente conseguiu perceber que a pegada de carbono na construção naval brasileira ela é metade da pegada de carbono na Coreia do Sul. A China ficou entre o Brasil e a Coreia do Sul, por incrível que pareça, porque a China já eletrificou bastante os estaleiros dela, mas o fato é que a gente conseguiu demonstrar que os estaleiros brasileiros têm uma pegada muito mais sustentável, até por causa da matriz energética nossa do Brasil, que é uma das mais limpas do mundo. E isso passa a ser uma vantagem competitiva, né? Numa hora que, como a gente falou, está passando por essa crise climática, você está tendo essa transformação digital. A Europa, apesar, né, dos Estados Unidos ter recuado um pouco nas suas políticas de ESG, a Europa continua pisando no acelerador. Você demonstrar que o Brasil
ele consegue construir um navio muito mais limpo, coloca a gente como um player importante na hora de você trazer soluções para a mesa, né? Então, assim, essa seria a minha fala inicial, Arthur, só para falar um pouquinho do marco legal e falar um pouco do que está acontecendo aí em termos de tecnologia, IA e blockchain, na questão da pegada de carbono. Lembrando, obviamente, que IA e blockchain consomem bastante energia, né? E isso a gente usa o data center da Microsoft aqui em São Paulo, mas, de novo, né? O data center está plugado na rede. Se você tem um grid muito limpo, como o Brasil tem, a pegada de carbono da IA brasileira, da IA utilizada no Brasil, vamos dizer assim, ela é também menor do que lá fora. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. A gente sabe, nessa tua fala, né, os desafios, do quanto já avançamos, em especial do seu ponto de vista de regulação, mas os desafios que temos ainda, né, tem uma caminhada muito grande para que a gente possa efetivamente ser cada vez mais sustentável, né, nas nossas ações. Isso é extremamente importante. Professor Sérgio, nós daqui a pouco, contínuo esse painel, nós vamos assinar um convênio com a Politécnica de Leiria, cidade do Rio Grande, né, para desenvolvimento de ações, para a promoção da economia azul, não só em Rio Grande, mas além mar, né, que a gente possa juntos construir uma bela caminhada. Então, eu queria ouvir um pouco o que você está esperando, quais são as perspectivas que você está esperando. É importante citar que já há esses acordos da Politécnica de Leiria no Brasil. Temos aqui a Flávia, né, professora do IFE Espírito Santo, que já há esse convênio. A cidade de Niterói, também no Rio de Janeiro, tem esse convênio. Qual é a perspectiva para a cidade do Rio Grande? A perspectiva é de nós, claramente, criar aqui uma ponta azul entre o Rio Grande do Sul, a cidade do Rio Grande em particular, e a região de Portugal, a região de Leiria. O que nós queremos com isto é criar aqui um contexto de partilha de experiências, partilha de conhecimento e que criar contexto que permita desenvolver em conjunto tecnologia e produtos inovadores. Eu estava aqui a pensar, ainda há pouco, a referir aquilo dessa startup com as microalgas. Ela pode, um exemplo concreto, pode beneficiar com aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa experiência na exploração de compostos que as algas ou as microalgas possam ter ao nível de novos fármacos. Aquilo que estamos a fazer com as macroalgas é identificar compostos bioativos que possam ser aplicados como antitumorais ou anti-câncer, anti-envelhecimento, antioxidantes. E é essa experiência que depois podemos colocar ao serviço dos empreendedores deste lado, que é a tecnologia para avançar para além daquilo que é a ideia, para encurtar aquilo que é a distância entre a ideia e um produto. Acho que esse é claramente um dos efeitos práticos desta parceria convosco. O outro lado tem a ver com diferentes olhares, diferentes experiências, permite-nos olhar para o mesmo problema de modo diferente. E este modo diferente, que às vezes possa ser visto quer por um lado de pesquisadores brasileiros ou de pesquisadores de Portugal, que possamos encontrar a melhor solução a cada momento. Quer seja uma ideia que surgiu no Brasil e que possa ter uma visão diferente daquilo que é o olhar europeu para aquela temática, quer seja uma ideia que foi desenvolvida em Portugal, na Europa, e que possa ter aqui no Brasil, dadas as necessidades e os desafios, outro tipo de aplicação. É um pouco este contexto de colocar em contacto, quer um lado, quer o outro, que certamente pode ser altamente benéfico para nós potenciarmos ideias, potenciar produtos, potenciar serviços. Obviamente, com esta parceria, com este nosso convênio, permite que aos empreendedores e à própria UF e ao Politécnico de Leiria a partilha de infraestruturas que existam em conjunto. Não é? Nós, através da nossa rede, também podemos disponibilizar essa nossa rede de tecnologia, de equipamentos, àqueles que são os empreendedores aqui do Rio Grande. E a mesma coisa no sentido contrário. Portanto, e isto permite que esta partilha de recursos permite crescer mais rapidamente. Hoje em dia, e eu coloquei um pouco essa tónica na minha primeira apresentação, da cooperação e da colaboração a diversos níveis. O que nós estamos aqui a fazer é esta cooperação e colaboração internacional, porque nós temos a aprender todos uns com os outros. Não há aqui alguém que vem dizer do modo que deve ser feito. Há aqui alguém que vem claramente dizer vamos olhar para o problema em conjunto e perceber qual é que é a solução indicada. E acho que isso muda por completo aquilo que é a nossa abordagem e a nossa relação
em termos concretos para esta questão da economia azul. É aprender, trabalhar em conjunto para resolver problemas, desafios que possam existir de um lado e do outro, mas o olhar de Rio Grande é diferente do olhar de Peniche e de Leiria, e se calhar a solução há de estar ali, se calhar perto de Fernando de Noronha, né, quase mais perto de um lado e do outro, né, mas há de estar a meio caminho. E é um pouco essa a expectativa que eu tenho claramente deste convênio de cooperação. Há aqui outras matérias que são realmente também importantes, que é o facto de, através deste convênio, abrirmos as portas da Europa a empreendedores da América do Sul, do Brasil, e vice-versa. Portanto, e há aqui um potencial tremendo de exploração que temos de beneficiar em conjunto, não é? E isso dá-nos também a garantia que as ideias, os projetos e as tecnologias realmente vencedoras podem ir mais facilmente para um mercado mais maior, não é? Não estamos a falar, obviamente que o mercado da América do Sul é grande, mas através de Portugal temos acesso ao mercado europeu, que é também um mercado que valoriza muito a tecnologia, as inovações e o empreendedorismo. E essa é outra dimensão, claramente, não há que esconder a dimensão económica, mas como é que nós, em conjunto, quer de um lado e do outro, pode beneficiar com esta parceria. As parcerias só são boas quando são positivas para ambos os lados. E é isso que nós temos, claramente. Não é? Portanto, é como os negócios só são bons se é bom para um lado, é bom para o outro. Portanto, é isso também que temos que colocar na prática de uma vez por todas, porque há muito conhecimento do lado aqui da Universidade, do Rio Grande do Sul, muito mesmo, há experiência, há um contexto local e que possa ser também utilizado, e do nosso lado, aquilo que seja diretrizes e a tecnologia que já está disponível. Trouxe-vos ali de manhã um conjunto de tecnologia que não é exclusiva de Portugal, mas está ali no contexto europeu. Imaginem o que é começar a massificar o uso dessa tecnologia, dessas inovações no contexto do Brasil, permitia um crescimento rápido daquilo que são os setores económicos. Quer seja ao nível da pesca, falámos muito, a questão da biotecnologia, mas a questão da aquacultura, que também tem um trabalho excelente e tivesse a oportunidade de ver a estação da aquacultura. Mas há outras áreas que nós podemos e devemos trabalhar em conjunto. Aquilo que são outros impactos mais além daquilo que é o convênio, para além da experiência, do trabalhar em conjunto, da colaboração, etc., é claramente também a disponibilização, ainda há pouco estava a referir isso, daquilo que é as redes de contacto de um lado e do outro. Não é? E as redes de contacto e os parceiros são fundamentais para a resolução dos problemas. Não é? Imaginem que, deste lado, andam à procura do investidor que se interesse por uma tecnologia X. Nós, do nosso lado, temos o investidor que anda à procura dessa mesma tecnologia que está a ser desenvolvida aqui. Portanto, é fazer este match entre quem procura e quem está a procurar, não é? E quem é procurado, para que as coisas possam desenvolver em concreto. E acho que temos aqui um contexto com o Rio Grande, mas também com os outros municípios, estamos a tentar estabelecer esse mesmo contexto muito interessante de oportunidade para, claramente, uma vez por todas, avançarmos nesta questão da economia azul. Não é só o Brasil que tem estado de costas voltadas para o mar, não é? Portugal também tem. E este exemplo é um exemplo concreto daquilo que é a importância de quando nós nos focamos nos objetivos e focamos neste recurso do mar. Portugal foi uma nação grande quando esteve virada para o mar. Não quer dizer que agora não somos. Bem, mas, obviamente, estão a perceber aquilo que eu estou a dizer, que Portugal foi realmente importante no mundo quando esteve virado para o mar. E foi esse afastamento que nos levou a estar um pouco agora numa posição de não liderança. Mas o foco na questão do mar, e também agora o Brasil está a despertar para isso, e muito bem, teve por base o conhecimento científico e a inovação. Basta percebermos qual é que foi a tecnologia que foi possível aos portugueses chegar até aqui. Não foi só construir barcos, foi dominar a navegação, a matemática e todos os instrumentos. Agora façamos uma viagem no tempo de 500 anos e perceber qual é que é o desafio e qual é que é, claramente, a opção a termos em conjunto para que possamos ser grandiosos. Conhecimento, inovação, tecnologia. É isso que está sempre transversal aos países que são realmente importantes em termos económicos. Portanto, nós sabemos como é que as coisas devem ser feitas e acho que só temos é que o fazer claramente e rapidamente, porque se não formos nós, há outros que fazem e depois perdemos a oportunidade. Perfeito, muito bom. Nós estamos numa expectativa muito grande e positiva, professor Sérgio, com esse convênio com a Politécnica de Leiria. Eu preciso fazer uma saudação especial, né? Isso está acontecendo
O primeiro contato se deu por meio do SEBRAE, né? O SEBRAE é um grande parceiro, a gente tem falado isso em todas as esferas e todas as vezes que podemos. O primeiro contato começou com o SEBRAE, o senhor está aqui também graças ao apoio do SEBRAE. Então, fazer uma saudação muito especial, né, ao Ciro, nosso gerente do SEBRAE aqui da região, né, que tem nos ajudado muito em alavancar esse tema da economia do mar e é uma articulação fundamental nessa nossa parceria. A prefeita Darlene falava hoje de manhã, né, que Rio Grande já teve e ainda tem muita competência, muita qualidade nas ações relacionadas à economia do mar, e eu preciso fazer uma menção honrosa aqui, né, nós temos aqui presente, chegou agora o Vitor, né, empreendedor, sócio da Terra Mares. A Terra Mares é uma startup que nasce na FURG, faz pré-incubação, incubação, hoje vai para o parque, né, para o Ocentec. São alunos, são 3 sócios oriundos da universidade, dos cursos da universidade. Né. Tem nós que trabalhamos com inovação, o Vitor está aqui, né, depois eu vou pedir para só tu te identificar. Nós que trabalhamos com inovação sabemos da qualidade da Terra Mares, mas semana passada eles fizeram mais um feito, né. O South Summit é um evento que acontece no Rio Grande do Sul, um evento da Espanha, que acontece no Rio Grande do Sul, na sua 4ª edição, agora em 2025. São mais de 2.000 startups em nível mundial que participaram da competição de startups, e a Terra Mares ficou entre as 10 melhores. Então, eu gostaria de uma salva de palmas à Terra Mares. Parabéns a todos vocês. Isso mostra a qualidade que está sendo desenvolvido na cidade, dentro da universidade, dentro do Ocentec. E aí, meu amigo Samuel, professor Samuel, aquele meu amigo, eu chamo ele de Samuel, não chamo de professor, mas é o professor Samuel. O que temos? Quais são as perspectivas futuras, né, de curto e médio prazo para o Parque Tecnológico Ocentec? Bom, acho que Vitor já tinha citado aqui o feito de vocês, então vou aproveitar em nome aqui na frente de todos também parabenizar aí pelos resultados, né, pela essa conquista de vocês na semana passada. Estávamos lá e vibramos muito, né, com essa conquista, por ser fruto desse trabalho todo que vem, né, da universidade aí, que foi feito durante todos esses anos, por tantas mãos que ajudaram vocês e pelas mãos de vocês que construíram tudo isso. Bom, Gibon, acho que até é importante a gente colocar aqui a satisfação dessa assinatura desse convênio, né? Eu acho que essa aproximação com outros ambientes, eu acho que o SEBRAE faz muito bem essa questão do desenvolvimento de ecossistemas de inovação e dessas conexões, né, de aberturas, que talvez a gente não precise ficar só dentro do nosso território, do nosso espaço, mas conectar territórios e espaços semelhantes, né, para que a gente possa juntos, através das tecnologias que são muito semelhantes e dos desafios que são muito semelhantes. Eu conversei com várias pessoas da FURG aqui, depois da tua palestra hoje de manhã, e nós comentávamos, nossa, a gente tem essas tecnologias aqui, a gente já faz muitas dessas coisas aqui dentro, né? Esses desafios também são nossos, do nosso ambiente, então acho que a gente conseguiu se identificar muito, né, com aquilo que vocês trazem da região de vocês, e de saber que assim como vocês lá estão construindo excelentes caminhos, aqui a gente também tem construído bons caminhos, e que a gente vai juntos poder potencializar isso, né? Então, não estava na expectativa, mas eu crio agora a expectativa, né, já que ele falou, né, de possibilidade de a gente trabalhar com inovação aberta, né, que os desafios que a gente tem aqui, os desafios que vocês tenham lá, que possam envolver tanto empreendedores, quanto pesquisadores, né, quanto cientistas dos dois lados, para que a gente busque soluções, talvez que a gente não precise replicar soluções, né, ou duplicar soluções. Uma das questões que a gente fala muito, que às vezes tem pequenas soluções iguais ou semelhantes em vários pontos do mundo, e a gente não consegue conectar isso, né? Então, a partir desses movimentos, como um convênio como esse, a gente começa a conectar e unir forças para construir soluções melhores através de todo o conhecimento que a gente tem, tanto aqui quanto lá em Portugal vocês trazem. Gibon, agora respondendo a tua pergunta, a gente tem aí algumas mudanças que a gente tem, né, que vão acontecer no Ocentec muito, né? A gente fez um edital para empresas residentes do parque no mês passado. Nós, então, de 4 empresas residentes hoje no parque, nós vamos passar para 15 empresas residentes. Então, isso é um incremento muito grande de empresas, e junto com o incremento de empresas vem os desafios que isso nos traz, de gerenciar esse ambiente e de trazer, né, de conseguir fazer essas conexões e gerar novas conexões a partir disso, né? Mas acho que é um trabalho que a gente lá
não só eu, mas como toda a equipe, né, do parque, quanto a equipe da FURG está trabalhando muito em avançar. A gente tem um programa aí, que a gente está desde eu acho que o ano passado, aí, no final do ano, conversando com o Sebrae, e que a gente quer trazer esse ano, né, nos próximos meses, aí, lançar, que é um programa que a gente chamou de Universidade Azul. Né, e dentro desse programa a gente envolve, dentre muitas coisas, um hackathon de economia azul, um bootcamp de economia azul, né, o desenvolvimento de capacitações na área de economia azul, né, visitas técnicas de economia azul. Então, um programa focado em economia azul, né, uma parceria do Parque, da FURG, com o Sebrae, com outras instituições. Né, vai ser um trabalho muito puxado pela nossa incubadora, lá, pela professora Lívia, na Inovate, que está ali sentada. E acho que são programas importantes, né? Então a gente quer avançar, né? Quer que o parque ajude também, né? No fomento e no desenvolvimento de novas startups, de novas tecnologias relacionadas à economia azul. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar aqui também, que é uma conexão de um centro lá na FURG, que é nosso co-irmão, né? Que é o iTech. O iTech é uma unidade da Embrapi, dentro da Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia de Informação, da PROIT, e que eu acho que é importante a gente destacar aqui a importância do iTech dentro do cenário de economia azul e desenvolvimento de tecnologia. Para quem não sabe, a Embrapi é uma empresa brasileira, né, pública, que fomenta projetos de inovação, né, então, com recursos que, junto com outros recursos, ajudam a desenvolver pesquisa e inovação, em várias unidades que às vezes estão atreladas a universidades, às vezes estão atreladas a outros tipos de CTs, e nós na FURG temos a unidade iTech, que hoje é uma unidade que desenvolve projetos de pesquisa e desenvolvimento em automação, robótica, IA, ciências de dados, né? Então todas essas linhas, nós já tivemos algumas empresas de Rio Grande, né, que tiveram projetos no iTech. Nós temos muitas empresas de fora que fazem projetos no iTech, e hoje é um centro que a FURG tem e que disponibiliza um conhecimento gigantesco, o envolvimento de pesquisadores de várias áreas e que podem trazer desenvolvimento. Tinha uma das colocações do professor Sérgio hoje de manhã, que trazia, né, o desenvolvimento de IA, ciências de dados e automação. Então, o iTech pode trabalhar diretamente no desenvolvimento dessas tecnologias, né, através desses recursos que vêm da Embrapi, através de outros recursos que são colocados também pelas empresas que se envolvem. Então, acho que é um desafio muito grande do Oceantec também ajudar a conectar com as empresas, aos nossos pesquisadores, a esses centros que a gente tem dentro da universidade. Né? Então, como a gente, nesse ano, está numa troca, né, e muitas coisas estão acontecendo, a gente olha que essa entrada de novas empresas, né, trazendo novos nichos, novas linhas de atuação dentro do parque de residentes, como esse programa da Universidade Azul, que vai ajudar a fomentar o desenvolvimento, né, nesse hackathon, nesses bootcamps do conhecimento e o fomento a novas tecnologias. Eu acho que são desafios importantes para nós, né, dentro desse ano aí, que vão ajudar a gente a construir, vão nos ajudar a construir um ambiente, né, de economia azul para a economia do mar aqui cada vez mais sólido dentro da cidade. Acho que a gente teria mais algumas questões, mas acho que, por enquanto, essas são os destaques. Vamos deixar na gaveta, que o ano está começando ainda, né? Vamos prometer muita coisa. Não, legal, ótimo. Luiz, sob o ponto de vista da ABEMAR, na Associação Brasileira das Empresas Ligadas à Economia do Mar, quais são as perspectivas para 2025 no que tange ao nosso painel, aqui o nosso tema de inovação e tecnologia? A perspectiva para 2025, né, do ponto de vista da ABEMAR? Isso. Não, muito bom. Em termos de tecnologia, a ABEMAR está com um projeto agora, ela está com 2 projetos bem interessantes, né, ligado também à parte de transformação digital e à construção naval. A gente está desenvolvendo, né, a ABEMAR está liderando, mas junto com outras entidades participando, como Petrobras, a BIMAC, Sobena, enfim, mas sob a liderança da Sinaval, sob a liderança da ABEMAR, a gente está desenvolvendo um portal para você poder, como fornecedor, na cadeia de fornecedor, você se localizar nessas oportunidades novas que estão surgindo na Petrobras. Né? A Petrobras ela tem um compromisso de conta local, que na verdade não é da Petrobras, é da ANP. A Petrobras é concessionária. Então, todas as concessionárias, quando elas fazem os FPSOs,
e os navios novos, enfim, sondas e tudo mais, elas têm um compromisso de conteúdo local, que é a contrapartida de você ter a concessão daquele campo de petróleo, mas embora você esteja construindo alguns desses FPSOs lá fora, né, esse compromisso continua, e aí você compensa ele justamente com a parte de equipamentos, né, de topside, os módulos e tudo mais. Então, tem uma série de oportunidades novas aí para a cadeia de fornecedor, e às vezes o fornecedor não consegue enxergar, né? Seja porque ele está longe ali daquele ecossistema, seja porque, enfim, ele ainda não teve acesso à informação. E a ideia é você entrar nesse portal, você tem um projeto novo, né? uma espécie novo. Você entrar nesse portal para o fornecedor, você descrever o seu produto, o que você está fabricando, e aí o próprio portal, o sistema, né, toda a robustez está por trás, vai entender a sua empresa, entender o que você fornece e linkar com, então você fabrica com as oportunidades dentro do FPSO. Então você fabrica uma válvula esfera de 2 polegadas. E aí, onde é que eu entro nisso? Olha, o módulo ali do flare vai precisar de 4 válvulas dessas. Legal, e como é que eu faço para atender? E aí, acho que é o pulo do gato do sistema, ele vai dizer, olha, você para atender, para fornecer ali no flare, você vai precisar de uma certificação API, não sei das contas e tudo mais. Quer dizer, de novo, a gente está falando de agente de inteligência artificial, né? O portal, ele vai te levar como fornecedor a encontro a oportunidade e também te preparar para você atender os requisitos de qualidade e segurança que a Petrobras exige. A outra iniciativa que a gente tem feito em 2025, também usando a transformação digital, é a questão de monitorar a pegada de carbono na construção naval. Como eu falei, a gente já tinha feito a simulação ali com a Transpetro, né, dos Rendimax, e a ideia é, para esses navios novos, a gente já começar a monitorar, para a gente poder calibrar o sistema, e aí a gente ter evidências práticas, né, de que a pegada de carbono na construção naval brasileira ela é menor do que a média global, né? E talvez seja uma das melhores do mundo, né? Então, o que a BEMAR tem feito é muito isso, é investido, né, nessas plataformas para democratizar o acesso a essas oportunidades, e também tem promovido muita... ela não chega a ser uma aceleradora de startup, mas ela tem promovido muito encontro entre os ICTs, as startups, as empresas de grande porte, para a gente tem alimentado muito esse ecossistema de inovação e tecnologia, né? Então, esse assim que está em pauta para a BEMAR em 2025. Legal, perfeito. Conte com a cidade, né, com a FURG, com o Centec, dentro dessas ações todas aí da BEMAR. Gente, estamos caminhando para o final do nosso painel. Eu gostaria de considerações finais, 1 minutinho para cada um, tá bom? Obrigado. Tentar sistematizar agora num minuto a mensagem final que eu gostaria de deixar a todos vós. E a mensagem é claramente que o conhecimento, inovação e tecnologia podem ser e vai ser certamente o motor de desenvolvimento da economia azul, não é? Aplicando a vários domínios e havendo este trabalho de cooperação e colaboração entre a FRUG, Rio Grande, a Universidade Politécnica de Leiria, a minha escola em concreto, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, o Parque de Ciência e Tecnologia que estamos a criar em Portugal, o Parque de Ciência e Tecnologia que existe aqui já no Rio Grande, é o ponto de partida, seja capitalizar sobre aquilo que já existe em termos de infraestruturas, daquilo que são os desafios, daquilo que são claramente as ambições de cada um de nós. Acho que esse é que tem que ser o nosso norte, mais a sul ou mais a norte, mas esse é claramente o nosso objetivo, que é caminharmos em conjunto para que esta economia azul seja uma economia impactante, possa criar os tais empregos que todos nós vamos procurar, reter também as competências no território. Foi uma coisa que ainda se falou de leve, mas a importância de reter competências nos territórios é determinante para dar resposta àquilo que são empreendedores e empresas que chegam também ao local, mas têm que ter a mão de obra qualificada. Portanto, a retenção de talento é importante e é também, eu diria, uma das áreas que se devem atuar, e quer que aqui com o Parque de Ciência e Tecnologia, quer em Peniche, é isso que nós queremos, que é também reter competências e captar investimento externo, mas sempre com aquilo que é claramente a importância da economia e como é que são conhecimento, inovação, tecnologia para dar esse apoio. Excelente. Professor Samuel?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer de bom a organização também do fórum, a Abimar, aí, na figura do Luciano, acho que tem sido um parceiro importante dentro das conexões com o parque, né? O João também na presidência nacional, então deixar esse registro aqui acho que é importante. A gente, como de Rio Grande, né, o recado final, acho que a gente começar, como sempre, né, a gente olhar cada vez mais para a economia azul, a gente olhar mais para entender esse conceito da economia azul, como que as tecnologias, como que o nosso trabalho dentro da cidade pode cada vez mais fomentar isso, né? Então, como lideranças, nós temos aqui muitas lideranças da cidade, né, que hoje fomentam o desenvolvimento da nossa cidade, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais arregaçar as mangas, olhar para a economia azul, olhar para esse desenvolvimento, olhar para a pesquisa, olhar para a tecnologia, para a ciência, e juntos construir soluções para que a gente se desenvolva cada vez mais. Juntos, nós de Rio Grande, juntos com os municípios vizinhos, junto com a região toda, junto com o Estado, junto com parceiros de outros países. Eu acho que nós temos grandes oportunidades, a gente sempre fala isso, a quantidade de oportunidades que nós em Rio Grande temos de desenvolver, de avançar e de construir novas coisas, e eu acho que está nas nossas mãos cada vez mais avançar, e ano que vem voltar aqui, mostrar novas coisas que nós fizemos, novas coisas que nós produzimos e novas coisas que nós desenvolvemos. É isso, muito obrigado pela atenção de todos. Excelente, Samuel. Luiz, considerações finais? Sim, claro. Primeiro, né, parabenizar e agradecer a oportunidade e assim, acho que a consideração final é, de novo, reforçar que, apesar de a gente estar vivendo essas crises que a gente colocou aqui, né, a questão da crise climática e tudo mais, da crise que vem oportunidades, e a gente tem a transformação digital a nosso favor, e a Abemar tem se colocado muito como uma catalisadora, como uma fomentadora dessas inovações, e a ideia, a Abemar é a Associação Brasileira de Empresas e Economia do Mar, então a ideia assim, ela não é focada só um setor específico da nossa indústria, mas ela agrega todos os setores e ela vem promovendo muito esse link entre os ICTs, né, as universidades, as empresas, as startups. A minha empresa é um exemplo disso. Então, com consideração final, também convidar a todos que quiserem se associar à Abemar e aproveitar que o presidente está aí, a gente abriu um capítulo da Abemar, né, aí no Sul, que é mais do que merecido e vai agregar bastante. Legal. Muito obrigado. Aqui a gente termina o painel. Nesse painel a gente quis mostrar um pouco, dentro desse setor da economia azul, extremamente rico, né, a importância da inovação e da tecnologia. Agradecer ao professor Sérgio, agradecer ao professor Samuel, agradecer ao Luiz, né, por essa oportunidade. Na sequência teremos a assinatura, o protocolo vai mencionar, um momento importante desse evento e desse dia. A gente agradece a todos vocês. Pedimos aos nossos painelistas e também o mediador que permaneçam em seus lugares. Eu convido neste momento o diretor para o Rio Grande do Sul da Abemar, Luciano Gonçalves, para realizar a entrega dos livros do projeto da Praia do Cassino, Onde Bate um Vento Bom, produzidos pelos fotógrafos Thierry Rios e Rita Martins. Lembramos que hoje, às 16 horas até às 19, temos uma rodada de negócios, evento que também integra o 3º Fórum da Economia Azul e o 1º Seminário da Economia do Mar Nacional. A atividade tem como compradores a CCGL, Termas e Tergrasa, Refinaria Rio Grandense, Vanzin e Estaleiro Rio Grande Ecovix. O evento também conta com diversas empresas fornecedoras e aqueles interessados em participar devem procurar a administração do evento. Passamos então à assinatura do termo de colaboração entre a Prefeitura Municipal do Rio Grande
e o Instituto Politécnico de Leiria. Convidamos o professor Sérgio Leandro, a prefeita Darlene Pereira como anuentes e também o diretor Ariel Berti do Sebrae RS como testemunhas. E também convido o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, professor Ednei Primel. Foi convidado para este ato o deputado estadual Halley Lino, que justifica a sua ausência e envia o seu representante, Luiz Galtério. E eu convido agora o secretário de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Vitor Magalhães, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria brevemente, muito brevemente, antes de nós darmos início à assinatura desse protocolo de cooperação, a explicar brevemente como ele surgiu, do que ele trata e o que vai trazer de benefícios para a nossa cidade e também para o distrito, professor, de Leiria, Portugal. Esse protocolo de cooperação, só para contemporizar, ele vem sendo construído há praticamente 3 anos, e mais fortemente agora esse ano, e o grande responsável pela construção, pela feitura desse documento, que vai trazer uma série de benefícios que eu vou explicar para vocês agora, é esse que está sentado na nossa frente, nosso querido amigo Ciro Vives. É só por conta dele que a gente está assinando esse documento agora. Então, Ciro, muito obrigado mesmo. Professor Gibon, não me deixa mentir, inúmeras reuniões que nós fizemos, capitaneadas pelo Ciro. Então, pessoal, esse protocolo, depois de idas e vindas com sugestões, né, do que nós faríamos, nós tivemos sempre uma grande preocupação de que esse acordo de cooperação não fosse um acordo só para bonito, que fosse um acordo que, de fato, trouxesse concretude, que a gente conseguisse, através dele, realizar coisas boas na nossa cidade. Então, nós resumimos, basicamente, ele trata de 3 grandes vertentes entre Prefeitura Municipal do Rio Grande e Instituto Politécnico de Leiria. A primeira grande vertente é o intercâmbio na questão da pesquisa científica, acadêmica, a gente sabe que a ciência é um acumulado de conhecimento, né? Então, a ideia é que a gente consiga promover esse intercâmbio de pesquisadores na temática da economia azul. A segunda vertente é que nós consigamos fazer o mesmo intercâmbio que nós estamos planejando fazer na questão da ciência com empresas e startups. Que startups que nasçam aqui no Rio Grande consigam atuar lá em Leiria. E que o inverso é verdadeiro. Startups e empresas que atuam hoje lá dentro da temática da economia azul consigam atuar aqui. E, de repente, se não fosse esse convênio, teria uma certa dificuldade, e a ideia é que esse convênio seja uma ponte entre essas 2 regiões. E, por último, não menos importante, a ideia é que, a partir da assinatura desse convênio, possibilite que, a partir do próximo ano, esse nosso evento, esse nosso Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul do Estado, passe a ser, a partir do ano que vem, internacional e realizado aqui na cidade do Rio Grande. Então, Roger, obrigado. Convido, então, aos anuentes a fazer a assinatura do termo. Neste momento, a prefeita Darlene Pereira faz a assinatura.
Convido agora o professor Sérgio Leandro também a fazer a assinatura. Como testemunhas, eu convido o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, professor Ednei Primel. E agora, o diretor do Sebrae RS, Ariel Berti. Faremos neste momento um intervalo para um coffee break no saguão e retornaremos em 10 minutos.